noite. Tivemos alguns probleminhas aqui com o Facebook. Ele iniciou, e aí a gente cancelou. Aí para retornar é difícil, mas boa noite. Sabe, algumas coisas a gente pensa que são problemas técnicos, né? Mas a gente sabe que tem algo por trás disso, que é o mal, né? O mal não quer que o bem, que a verdade seja dita. Então, a gente tem que orar. Então, eu peço a vocês que orem, né? Porque a gente já vê uma artimanha do mal já tentando atrapalhar o nosso culto. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Que Jesus abençoe a família de vocês rica e poderosamente, né? Somos gratos por mais uma semana, mais uma terça-feira, né? Hoje, dia 7 de julho, né? É aniversário, o mês do aniversário do meu filho e da minha querida esposa, né? E de meus sobrinhos, tem várias pessoas, né? Joselito, boa noite. Também foi aniversário da Jéssica hoje, teve do Bernardo, né? E tem de outras pessoas que vocês vão saber depois, né? Teve pessoas também que é o mês dessas pessoas. Margarete, minha prima, já falei, aí, tá vendo? Não podia falar. Mas tudo bem, vamos lá, vamos orar, falar com o Papai do Céu. Joselito, é muito bom estar com você aqui, tá? Fica orando aí, porque o mal está querendo atrapalhar. Pede para botar o link na lista da igreja. Dá para você botar o link na lista da igreja, que a Solange não está conseguindo? Faz esse favor para mim, Zelito, faz, tá? Dê um beijão aí na Ana Paula, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vi a foto que você botou da dona Neurimar, né? Eu vi a foto lá. Vamos orar então. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que já passamos aqui, desde o início que demos a esse culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Ó Pai, eu te peço que em nome de Jesus tu repreenda todo o mal, tudo que tenta atrapalhar que a tua palavra seja pregada, seja levada a todos os cantos. Ó Pai, que tu repreenda esse mal, que ele não consiga derrubar essa transmissão, que ele não consiga ter nenhum tipo de acesso àquilo que te pertence, Pai. Ó Pai, que o Senhor possa exercer o seu poder sobre isso, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ó Pai, agora eu peço perdão dos meus pecados, coloco eles diante do teu trono de graça, crendo que o Senhor está olhando para mim e está dando absolvição dos meus pecados através do sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Santo Espírito, por favor, me use, Santo Espírito de Deus, me use para que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, para, através do Senhor, através da minha vida, o Senhor abençoe as vidas que estarão aqui conosco ao vivo e aquelas que receberão os vídeos. Eu oro e faço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pô, Zelito, o quê? Pode deixar. Já está. Meu pastor, meu querido, muito obrigado pelo teu carinho, tá? É por isso que eu digo, é bom você estar aqui. Eu gosto de ver você aqui, tá? E então, essa noite, né, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é muito usado no meio profissional, né? O meio profissional usa muito esse termo, né? E nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto, né, biblicamente. Primeiro nós vamos explicar um pouco o que é essa palavra, e depois nós primeiro vamos explicar o texto, e depois explicar o que é a palavra. Né? Em Colossenses 2:6, né, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Se vocês prestarem atenção, eu troquei, né? Eu normalmente uso o tema primeiro, dessa vez eu usei o texto, né? Mas vocês vão entender o porquê. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem
a viver nele. É o versículo 6. A fé cristã não é apenas uma decisão inicial, mas é um estilo de vida contínuo, irmãos, não pode parar, é sequencial, né? A maneira como você começou sua caminhada com Jesus, pela graça e pela fé, deve ser a mesma maneira que você conduz toda a sua vida. O propósito desse versículo, o propósito que Paulo quer falar nisso daí, é que esse viver em Cristo é a raiz que sustenta o cristão para não ser enganado por ensinos vazios ou tradições humanas. Sabe, essa série de filosofias e coisas aí que os caras vêm aí com um monte de engodo. Tome cuidado, para que você não seja enganado. Porque Jesus fala isso claramente. Então, a gente não tem como dizer que não sabia. Porque nós sabemos disso tudo. Não é verdade? Então, a gente tem que ter essa condição. Eu vou falar de novo. O propósito do texto desse versículo. Esse viver em Cristo é a raiz que sustenta o cristão, para não ser enganado por ensinos ou tradições humanas. Grave isso, queridos, porque é uma tristeza que nós estamos vivendo hoje. Aí agora o tema. Se perde foco na caminhada com Jesus, poxa vida, isso cada um responda por si, não é verdade? Cada um responda por si. O foco é a atenção concentrada. Vamos explicar o que é foco, né? É a atenção concentrada para atingir um objetivo específico. Poxa, pastor, mas a gente sabe o que é foco. Irmãos, poucos sabem. Vocês vão ver aqui a etimologia dessa palavra, né? Significa direcionar esforços, pensamentos para o que importa, eliminando distrações e dizendo não a tarefas secundárias. Em sentido literal, refere-se à nitidez, à clareza de uma imagem ou ideia. A verdadeira essência do foco é mais do que concentração. Envolve ter uma direção clara, um planejamento e disciplina para iniciar, conduzir, finalizar uma tarefa. Deus não fica surpreso com a nossa imperfeição. Irmãos, a gente não tem foco. Se vocês prestarem atenção na etimologia dessa palavra, vocês vão ver que nós não temos foco em Cristo Jesus. O nosso foco é muito raso. Porque ele diz aqui, a verdadeira essência do foco, eu vou na essência, né? A verdadeira essência, São Miguel, boa noite, Jesus te abençoe. A verdadeira essência do foco é mais do que concentração, não é só concentrar, não é só estar concentrado. Envolve ter uma direção clara, todo mundo tem que vir, uma direção, um objetivo claro, contínuo, né? De planejamento, disciplina, para iniciar e conduzir e finalizar uma tarefa. É o puro apóstolo Paulo isso, né? Guardei a minha fé, né? E ele fala exatamente isso. Com outras palavras, não é Lucy, o nome me falhou, Lucy faz aniversário, né, no início de outubro, mas vai comemorar dia 17 de outubro. Orem para que Deus me dê condições de eu ir lá no aniversário da Lucy. Eu quero estar junto com ela. Ela é a minha bonequinha de porcelana, né? Então, irmãos, a verdadeira essência do foco, vou repetir, mais do que concentração, envolve ter uma direção clara, um planejamento,
disciplina para iniciar e conduzir e finalizar uma tarefa. Deus não fica surpreso com a nossa imperfeição. Ele entende que o processo de se tornar semelhante a Cristo leva tempo. Leva tempo. Porém, isso não serve como desculpa quando pecamos, mas o Senhor Deus nos concede outra chance se houver arrependimento. Alguns esperam a perfeição e a mudança imediata. Em todo logo, depois de entregarem a vida a Cristo, logo depois que entregaram a vida a Cristo Jesus, outra coisa que eu queria explicar, eu não sei se vocês sabem. Boa noite, pastor Alexandre. Que Jesus Cristo abençoe sua esposa. Ela está melhor do que semana passada. Miguel, ela está um pouco. Eu vou falar no momento de oração, mas ela está um pouco. Tem uma boa notícia para dar e ela está um pouco sim, tá? Muito obrigado pela tua preocupação e pelas orações, né? Vocês sabem por que o apóstolo Paulo usa o termo Cristo Jesus? Eu frisei muito aqui na mensagem para poder explicar para vocês. Por quê? Cristo era esperado pelos judeus, concordam comigo? Jesus, os judeus não acreditavam que era o Cristo. Então Paulo fala Cristo Jesus, afirmando que Jesus é o Cristo que era esperado. Por isso, Paulo fala isso inúmeras vezes, Cristo Jesus. Porque quando se fala Jesus Cristo, está errado, é Jesus o Cristo. É Jesus o Cristo, não Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Jesus não tem sobrenome, entendeu? Cristo não é sobrenome de Jesus. É Jesus o Cristo. Essa é a verdade. Margarete, parabéns, Deus abençoe. Te amo, querida, amo você. Deus te abençoe. Mais tarde nós vamos comemorar aí. Às vezes, por uma questão de orgulho, querem poder dizer, vejam como eu mudei rapidamente. Vejam que a pessoa que eu sou agora não é correr no afã de uma transformação radical. Queridos, a gente não vai correr atrás de uma transformação radical, de mudar, sabe? A gente deixa que Jesus trabalhe isso na sua vida. Nada é rápido com Deus. Com Deus tudo demanda tempo, porque tempo é perfeição. Tempo você aperfeiçoa a pessoa, e a pessoa não sente o impacto da mudança. É isso, irmão, sabe? É devagarzinho, é a mesma coisa com o corpo. Eu estava vendo hoje, eu tenho que voltar a acostumar a sair mais vezes, acostumar a andar mais, para que meu cérebro processe que eu tenho que andar. Porque ele não processa mais isso, ele processa estar parado. Entende? Então a leitura do cérebro é essa. Então ele manda a leitura para o corpo e o meu corpo sente essas dificuldades. Entende? É a mesma coisa quando as mudanças na nossa vida não tem como ser rapidamente. É um processo, é devagar. É o processo de regeneração. Entende? É a mesma coisa da santificação, é um processo. Né? Então a gente precisa ter ideia dessas coisas, né? Para que a gente não erre, né? Não fique buscando coisas que não vão acontecer. Não dá para perder tempo dessa forma. Eu não sei quem está ali, mas que Jesus abençoe a vida de vocês. Não sei se é a Leila e o Celso, mas que Deus abençoe. Eu não sei também se é a Vanúzia, né? Eu não sei. Não é dar aquela batidinha nas próprias costas, dizendo, menino bom, eu sabia que você ia conseguir.
Mas Deus diz: calma. Irmãos, calma. Não pise no acelerador. Foco não é isso. Foco é ter direção, é planejamento. Isso é foco. Como eu li a etimologia da palavra foco. É devagar, irmãos. A gente não pode ir com essa velocidade. A vida cristã é de crescimento. Você não vai conseguir isso por si mesmo. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra na sua vida. É o que eu que estarei ajudando, mas vai tomar tempo. É o que Deus, eu coloquei aqui como Deus estivesse falando para cada um de nós. Eu é que estarei ajudando, mas vai tomar tempo. O Espírito Santo falando para a gente. Podemos não conseguir tão rapidamente como gostaríamos. Sim, podemos. Não é rápido. Eu já disse que não adianta celeridade nisso daí. Porque não vai rolar, entendeu? Mas nós levantamos e prosseguimos. É isso que temos que fazer, é levantar e prosseguir. Toda e qualquer queda, tropeção, é levantar e prosseguir, seguir à frente, levantar a cabeça e olhar para Cristo e prosseguir. É isso que precisamos fazer. Temos que reconhecer que cada batalha que ganhamos é um resultado de viver unidos com Ele, com Jesus Cristo. Entramos na vida cristã colocando a nossa fé em Cristo, Cristo Jesus. Continuamos a vida cristã igualmente pela fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, não é mais ninguém, não é em filosofias, não é em nada disso, queridos, que Paulo fala nesse versículo, é exatamente sobre isso, orientando os colossos, lá, os colossenses, aliás, Colossos é a cidade, os colossenses a não entrarem dessas filosofias baratas, esses engodos, e nós não podemos entrar nessa conversa fiada do evangelho fácil, de um evangelho que não tem sacrifício, que não tem dificuldade. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você pensa que viver a vida cristã é apresentar a Deus aquilo que você faz, na expectativa que Deus ame mais, está redondamente enganado, querido. O ativismo é a pior coisa que pode existir. As igrejas vivem cheias de ativistas. Não é ativistas de partido político ou de qualquer outra ideologia. Não, é ativismo de trabalho. As pessoas são ativas na igreja, mas não são ativas na sua santificação. As pessoas não são ativas na sua comunhão. Ajudar na igreja é uma coisa, sabe? Colaborar nas programações da igreja é uma coisa. Agora, viver só disso é um mal terrível. É isso que a gente não pode tolerar. A minha preocupação deve ser no sentido de viver unido com Cristo e confiar nele. É isso, é intimidade. A santificação consiste na realização alegre de nossos deveres cotidianos, em obediência e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é a perfeita vontade de Deus que vai fazer essa mudança. Entende? Não tem outro jeito. É a vontade de Deus. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. Você está perdendo alguma batalha no seu dia a dia? Caiu juntamente no erro que tinha determinado não fazer mais? Poxa, irmãos, isso é muito comum na nossa vida. Quantos de nós perde uma batalha ou cai no mesmo erro que disse que não ia cair? Levante-se, erga-se, olhe para frente, olhe para o autor e consumador da nossa fé.
e prossiga o seu caminho em nome de Jesus. Prossiga o seu caminho em nome de Jesus, meus irmãos. Sabe, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então não desmoreça, não perca a sua fé, sabe? A gente perde batalhas, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Sabe, tudo isso que está aqui nessa vida é temporário. Não vale a pena lutar, chorar, se desesperar por essas coisas. Sejam elas qual forem. Filhos, esposas, maridos, seja qual for, irmão. Não vale a pena se desesperar. Porque isso tudo vai passar. Mas Cristo não. A vida eterna, a gente tem que garantir ela, irmãos. É com atitudes assertivas, é foco em Jesus, planejamento, execução das nossas tarefas, sabe? O que é tarefa? As tarefas é fazer a vontade de Deus, é ter comunhão com Deus. Isso é que precisamos fazer, sabe? Aos que experimentam o poder perdoador de Cristo. O que realmente desejam ser filhos de Deus, mas percebem que seu caráter é imperfeito. Sua vida é cheia de falhas e chegam a duvidar se seu coração já foi renovado pelo Espírito Santo. Eu gostaria de dizer para vocês, né, que não recuem. Em desespero, muitas vezes teremos que nos prostrar, chorar aos pés de Jesus por causa das nossas faltas e erros. Mas não devemos desanimar, irmãos. Não podemos desanimar, não podemos desistir. Temos que crer, temos que acreditar, temos que ter foco. Você tem foco em Jesus? Você foca Jesus? Porque aí você não vai desanimar, meus irmãos. Tem que ter foco para você não desanimar. Mesmo se formos vencidos pelo pecado, digo, inimigo, não seremos rejeitados e nem abandonados por Deus. Sabe, irmãos, isso é lindo, né? Deus não nos abandona. De nenhum inimigo, às vezes, nos joga no chão, como foi com Jó. Perturbou Jó, tirou, sabe? Mas... E eu termino, irmãos, com o propósito desse texto. O propósito desse versículo, que faz uma ementa de todo o texto, né? Viver em Cristo, o propósito é esse. Viver em Cristo é a raiz que sustenta o cristão. Para não ser enganado por ensinos vazios ou tradições humanas. Não seja enganado, irmãos. O propósito é Cristo Jesus. Ele é a raiz. Ele nos sustenta. Então não seja enganado por ninguém. Só dê foco, só acredite na palavra. Porque só a palavra transforma. Só a palavra faz maravilhas na nossa vida, como a palavra faz bem. Né? Se eu citar aqui, eleva meus olhos para o monte, onde vem socorro, socorro vem do Senhor, que os céus e a terra. Você vê, aí a gente vai, né? O meu socorro é o Senhor, né? Ele é minha rocha, meu rochedo, meu seguro, meu porto seguro, sabe? Pô, aí você vai nos salmos, recitando salmos que são músicas lindas, musicadas são lindas, né? Só o texto já é lindo, a poesia já é linda.
E a gente vê isso, que a gente tem que focar na palavra. Foque na palavra. Porque você não vai ser enganado. Satanás não vai enganar você. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agora nós vamos passar para o momento de gratidão. Momento muito importante, né? Nós vamos adorar a Deus com a nossa gratidão. Né? Como eu disse para vocês, tudo é adoração, tudo é louvor. Né? Oh Deus, a minha querida, como você está? Deus abençoe. Pela graça de Deus, amanhã poderia falar. Glória a Deus, Joselito vai estar ao vivo amanhã fazendo a live. Glorificamos a Deus. Isso é fruto de oração. Glória a Deus por isso. Vamos agradecer a Deus. Agradecemos a Deus pela recuperação do pastor Joselito. Pastor Joselito Júnior, que Deus abençoe a vida dele. Né? Então, gratidão por isso. Gratidão também pelo Arthur, filho do Edilson e da Regina. Estão lá em Cabo Frio agora, né? Eles mudaram para lá. Ele